Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo e hoje a gente vai avançar mais um pouquinho na nossa exploração das Chaves da Torre, RPG nacional da editora Caleidoscópio, que a gente está aqui com a missão de explorar o livro inteiro, né, trazendo o que for mais interessante para vocês terem uma ideia geral de como é que funciona o jogo em termos de regra, né, de cenário, enfim. Para quem está chegando agora, não tem problema, tem a nossa playlist exclusiva aqui das Chaves da Torre com todos os nossos vídeos para você assistir com calma e depois se juntar a gente nessa viagem pelo mundo sob o olhar da torre. Quem está ligado no movimento, quem está acompanhando os vídeos, sabe que a gente está na primeira parte do livro, no primeiro capítulo, que vai tratar justamente de apresentar como é que funciona esse mundo, como é que é o cenário mais ou menos. Mas o Chaves da Torre, ele tem um detalhe que é assim, ele não vai te entregar tudo de bandeja, ele vai te jogar algumas informações e cabe a você preencher as lacunas para criar, para completar esse cenário para sua mesa de jogo, para o seu grupo. Então assim, hoje a gente vai explorar um pouquinho mais disso, mais algumas coisas de como funciona esse mundo sob o olhar da torre e um pouquinho também da sociedade, daqueles que habitam lá, né, os esquecidos. Então eu vou tentar condensar duas sessões do livro num vídeo só, porque eu acho que elas têm a ver, elas estão ali relacionadas, estão intimamente ligadas, então a gente vai tentar explorar um pouquinho disso a partir de agora. Para a gente começar aqui a conversa de hoje, a gente vai estar aqui na seção 6, né, Identidades Perdidas, no capítulo 6. Eu vou começar lendo um trechinho aqui para vocês, para a gente tentar entender qual é o lance aqui. Olha só. Mundo novo, vida nova. Aqui é a opinião da anfitriã Alfa. As pessoas que vivem aqui, os esquecidos, já se decidiram por abandonar o mundo que as rejeitou. Em meio às sombras e à confusão da torre, a maioria aproveita para ter uma segunda chance, uma nova oportunidade de ser o que nunca conseguiu. A mudança de paradigma da realidade afeta cada um de uma forma diferente, e as reações são das mais diversas, mas uma coisa é constante, a transformação. Ou seja, daí a gente já pode começar, né, a tentar chegar a algumas conclusões. Será que aqueles que são esquecidos, aqueles que são tragados pela torre, né, e vão parar nessa outra realidade que eles chamam de o aqui, né, será que isso na verdade é uma segunda chance para essas pessoas? Será que elas podem se reinventar, como o livro coloca aqui? Será que elas vão ter finalmente a oportunidade de ser algo que elas sempre quiseram ser, mas nunca conseguiram no nosso mundo, né, no lado de lá, como eles chamam? Então, enfim, fica aqui o questionamento, é mais uma daquelas informações que você tem que organizar na sua cabeça e ver como é que isso vai se encaixar no seu estilo de jogo. Mas tem uma outra opinião aqui que eu acho que é interessante também, que é a do Alex Matemágico. Olha só, aqui ele vai dar mais algumas pistas de como é que funciona esse mundo. No esquecimento, algumas coisas funcionam diferentes. É como se algumas leis da física já tivessem sido esquecidas, e isso tem muito a ver com o que aqui se chama de mágica. Muito de como a sociedade se comporta tem a ver com esse fator, indo bem além do ambiente. Afeta inclusive o comportamento e a biologia dos habitantes. Ou seja, aqui a gente já tem também mais algumas informações. Nem tudo funciona como a gente conhece aqui na nossa realidade, né? As coisas no lado de lá não, né? No aqui, como eles chamam, sempre tem essa confusão, né? Porque o mundo deles eles chamam de aqui, e o lado de lá é onde a gente vive. Então fica esperto aí para esses detalhes, porque às vezes até eu me confundo. Enfim, então as coisas funcionam na realidade deles de uma forma diferente. Como ele coloca que talvez as leis da física não sejam exatamente iguais, as próprias pessoas, os próprios habitantes de lá têm a sua biologia afetada por essa realidade. E é sempre importante a gente lembrar que essa realidade não é habitada somente pelos esquecidos, tá? Existem outras coisas que, inclusive, já habitavam essa realidade muito antes dos esquecidos. Então, esse confronto ou esse ajuste que as pessoas precisam fazer quando são esquecidas e adentram o mundo sob o olhar da torre é algo também que requer uma certa acomodação, uma certa adaptação. E nesse processo, da maneira como eu estou entendendo, podem começar a acontecer as tais mudanças, as tais segundas chances, né, que as pessoas talvez tenham no mundo sob o olhar da torre. Seguindo adiante, a gente tem uma outra seção aqui, olha, que chama Mentalidade Trancada. Olha só o que a Princesa Neon tem a nos dizer a respeito disso. Há pessoas e coisas de diversas épocas aqui. Isso a gente até já comentou em vídeos anteriores, né? O tempo não passa como deveria. Isso tem a ver com como as coisas funcionam no esquecimento. É cíclico, como se tudo tivesse um temporizador próprio, um intervalo de tempo em loop, no modo de repetição, por assim dizer. Um intervalo individual de comportamento, de tempo, de lembranças. Por isso, os esquecidos não precisam comer nem dormir, mas os fazem se quiser, por capricho, vontade ou apenas hábito. O corpo segue essa repetição, a mente também. É como um elevador. A ordem de parada dos andares pode mudar,
mas ele sempre sobe e desce dentro de um limite pré-estabelecido e constantemente volta ao andar térreo. O que ela quer dizer aqui, mais ou menos, na minha opinião? Primeiro, o aqui, ou o mundo sob o olhar da torre, ele é repleto de coisas de diferentes épocas, coisas, pessoas, ideias, a gente já conversou um pouquinho sobre isso em vídeos anteriores. Mas mesmo assim, e mesmo juntando com o que eu falei anteriormente, com essa capacidade de se reinventar, de mudar, talvez isso tenha um limite ali. Né? Porque é uma outra realidade, as coisas funcionam diferente, tanto que ela coloca aqui, as pessoas, os esquecidos, né, não precisam comer, dormir, nem ter hábitos que a gente tem aqui na nossa realidade. Mas alguns continuam fazendo isso por uma questão de hábito. Então é como se tivesse, talvez, uma limitação, uma régua, um espaço, um intervalo que eles podem promover essas mudanças, mas talvez não seja algo que eles de fato consigam se libertar totalmente e criar algo realmente novo. Porque é colocado aqui também no livro, de alguma forma, que essa sociedade, justamente por conter coisas de diferentes períodos, ela acaba se tornando meio anacrônica, né? Ou seja, as pessoas perdem um pouco a capacidade de inovar. Então, você pode se reinventar, mas você não pode inovar. Como é que funciona isso? Na minha cabeça, eu estou ajustando as coisas mais ou menos da seguinte maneira. Você talvez adentre numa jornada de autoconhecimento do personagem. Né? Ele pode mudar a si mesmo. Ou talvez nem seja mudar, seja desenvolver um potencial que ele já tinha antes, mas que ele nunca conseguiu fazer isso na nossa realidade. Talvez no mundo, sob o olhar da torre, ele consiga. Mas daí a dizer que ele pode, ou a sociedade dos esquecidos, pode criar algo novo, pode inovar, aí eu acho que é aquele limite que eu estava falando, né? Por ser uma sociedade anacrônica, eles podem até transitar, né, por alguns espaços e tudo mais, mas acho que tudo tem um limite e eles não conseguem criar algo verdadeiramente novo. Avançando aqui, a gente vai ter a próxima seção, máscaras literais e metafóricas. Aqui a gente começa a ter um pequeno vislumbre de como é que funciona a organização dos esquecidos. Então eu vou ler o trechinho aqui do Eremita da Ponte. A individualidade deve existir. Entretanto, ninguém pode ser escravo de sua identidade. A oportunidade de mudança é algo para ser abraçado com frequência. Muitos dos recém-chegados apegam-se aos parâmetros da antiga vida, hábitos e estilos, o modo de fala e gostos. Ao conviver com coisas novas e outras tantas coisas velhas, né, aquela questão do anacrônico, isso costuma mudar. Em parte porque descobrem que um pouco do alicerce de suas crenças, motivações e personalidades era mentira, pautado em recordações manipuladas pela torre. Lembra que aqui a torre ela mudou, alterou diversas coisas, até da nossa história, ou do que a gente acha que é a nossa história, e tudo que foi esquecido está lá de alguma forma. Então, conceitos, fatos, né, ideias que a gente tem aqui como coisas loucas, ou que a gente sequer nunca pensou, talvez lá existam. Então, é essa mudança de paradigma que eu acredito que ele esteja se referindo. Por isso, é normal que novas identidades surgirem. Pessoas usem novos nomes, alcunhas, redescubram quem realmente são e, em um panorama diferente, estejam dispostas a abraçar sua verdade, individualidade e identidade. É aquela questão que eu estava comentando há pouco da jornada do autodescobrimento. Quando você percebe que talvez várias das amarras que existiam na nossa realidade não existem mais, ou que você entra em contato com diversas coisas diferentes e estranhas, né, antigas e novas no mundo sob o olhar da torre, você começa a questionar tudo. E nesse processo você pode entrar nisso que ele está falando aqui, de redescobrir a sua identidade, adotar um novo nome, adotar uma nova persona, esse tipo de coisa. E seguindo um pouco adiante, mas ainda nessa mesma pegada, tem mais um trechinho aqui da anfitriã Alfa. Olha só. Existe um fetiche com máscaras, sabia? Elas eram usadas para contar histórias, desbloquear os reinos do imaginário, dar vida ao narrativo. As mais diversas culturas usavam essas ferramentas para as mais variadas situações, sempre com uma função, o simbólico. Aqui, no mundo sob o olhar da torre, muitos grupos fazem uso de máscaras como forma de se identificar. São como sinais de gangue, tão comuns que quase todos carregam algo para cobrir o rosto, mesmo parcialmente. É uma mensagem do que acreditam haver dentro de si, do que querem fazer você acreditar que são, ou é apenas uma ilusão para ocultar a verdade e fazê-la permanecer ali. Ou seja, já percebemos que de alguma forma máscaras são muito importantes na sociedade dos esquecidos, ainda que seja para cobrir o rosto parcialmente. Qual o verdadeiro significado disso? Além de repente, identificar grupos, né, filiações ou organizações de alguma forma, qual o verdadeiro significado que a máscara vai ter para cada um dos esquecidos, isso cabe aos jogadores decidir. E aqui a gente já encerra esse primeiro capítulo
com aquela famosa pergunta que vai nos dar os exemplos do que foi discutido, né? E aqui no caso qual sua posição na sociedade dos esquecidos? Né? Então vamos a alguns exemplos aqui, só para fechar essa ideia de que todo mundo, todo esquecido pode se reinventar no mundo sob o olhar da torre. Então olha só, eu não me meto, nem quero saber de nada. Não vou trabalhar, não preciso mais comer, nem dormir. O mundo é minha casa. Se eu tenho vontade, vou lá e faço. Só é bom não pensar grandiosamente. Pode ser perigoso. Fico na surdina e assim vivo bem. Outro exemplo. Quando era garoto, eu sempre quis ter o superpoder da invisibilidade. Agora tenho. De um jeito diferente, mas isso não me impede de ser um super-herói. Vou ajudar todos os que ficaram para trás, no lado de lá, e sofrem por essas conspirações mirabolantes. Já tenho até um arqui-inimigo. E só para a gente fechar aqui. Se há algo que alguém queira, pelo preço certo sou capaz de conseguir. Tenho fontes e contatos espalhados por aí, em lugares que ninguém em sã consciência ousaria ir, exceto os meus contatos. Moeda e dinheiro não importam mais. Seja criativo no que vai me oferecer em troca da mercadoria. 3 exemplos bem distintos de novas identidades, novas atitudes, né? Redescobrimento que um personagem pode passar a ter ao adentrar no mundo sob o olhar da torre. Ou seja, aqui, da maneira como eu vejo, não existem o que a gente costuma chamar em outros jogos de classes, de profissões ou alguma coisa do tipo. Você vai, na verdade, identificar talvez a atitude, a predisposição que o seu personagem vai ter para passar a viver no mundo sob o olhar da torre. Seguindo adiante aqui para a próxima sessão, o capítulo 7, né, Sociedade Extemporânea, aqui a gente vai ter mais ou menos o seguinte, algumas ideias, algumas informações a respeito de como os esquecidos se organizam enquanto sociedade. Porque olha só, eles vivem todos no mundo sob o olhar da torre. A gente já comentou um pouco em vídeos anteriores que existem as lacunas, né, os espaços liminares ali, que seriam uma amálgama de várias coisas, entre as quais espaços seguros ali. Alguns deles têm uma liderança, têm um dono, por assim dizer, né? Eles podem ser de diversos tamanhos, então isso aí você pode viajar na sua história. Mas como é que funciona a organização social ou a estrutura de poder dentro do mundo sob o olhar da torre? Aqui, como vocês talvez possam já imaginar, por se tratar de um local onde abriga diversas coisas de diversos períodos distintos, é uma grande confusão, é a tal Torre de Babel, né? Mas aqui a gente tem algumas pistas, algumas ideias para a gente desenvolver durante os nossos jogos. Então eu vou ler um trechinho aqui da Princesa Neon. Olha só. Há esquecidos de todas as épocas. Essa salada de gente acaba criando sua própria estrutura de poder. Existem condes e barões, prefeitos e líderes locais, anarquias e autarquias. Há conflitos e territorialismo entre as lacunas. Tudo isso proporcional ao número de perdidos, bem menor que o de zumbis andando nas ruas. Apesar de tudo, títulos ainda contam. Eu sou a princesa do Neon, por exemplo, e exijo o respeito devido. Ou seja, como a gente tem essa mistura de épocas, de ideias, de regimes de governo, do que você possa imaginar, é uma doideira, e você pode criar coisas novas ali, misturar, né? Porque isso precisa se acomodar de alguma maneira no mundo sob o olhar da torre. Então, surgiram sistemas novos, surgiram formas de governo híbridas, surgiram novos tipos de sociedade, ou tudo continua do jeito que está e elas ficam guerreando entre elas lá, assim como existe aqui, né? Lembrem sempre que tudo que existe no mundo sob o olhar da torre foi esquecido por algum motivo, né? Então, nem tudo que a gente imagina, ou nem só o que a gente conhece e sabe como verdadeiro, pode existir lá. Dê asas à sua imaginação. Mas em meio a essas inúmeras possibilidades de organização em grande escala ou em pequena escala, o livro vai destacar aqui 2 grupos, né, que eu acredito que sejam mais visões que os esquecidos têm em relação à torre. Então ele vai separar aqui, olha, uma atitude, uma visão de fanatismo indulgente, ou seja, aquelas pessoas que estão conformadas com aquilo ali, que acham que tem que seguir os preceitos da torre, muito embora ninguém saiba com certeza que preceitos são esses, né? Tem que seguir as regras da torre, muito embora elas também não sejam muito claras, na esperança de que isso lhes dê algum tipo de recompensa. E por outro lado, a gente vai ter a rebeldia terrorista, que vai encarar a torre como um grande inimigo. Então eles vão formar uma espécie de, sei lá, de exército, de grupo, você chame da maneira como você quiser, que seja pelos motivos mais diversos também, por mágoa, por bravata, na tentativa de evitar que o esquecimento da torre se espalhe. Eles elegeram a torre como um grande inimigo. Então, o objetivo deles é justamente acabar com a torre, minar os esforços da torre, alguma coisa nesse sentido. Então, talvez essas sejam as 2 principais visões dos esquecidos em relação à torre. E eu já ia esquecendo um terceiro aqui. Como esquecê-lo? A esperança
insólita, ou seja, aqueles que acreditam que na verdade existe um grande mistério a ser descoberto, um grande enigma. Então eles têm esperança ainda de escapar dessa realidade, desvendando esse enigma e talvez, de alguma forma, derrotando a torre. Para a gente encerrar, vou ler 2 exemplos aqui de a que bando você pertence, só para dar aquela ideia. Olha só. Primeiro exemplo. Fazemos panfletagem, buscamos máquinas antigas ou escrevemos à mão. A verdade sobre a torre precisa chegar a todos que ficaram do lado de lá, ou seja, na nossa realidade. Nossa função é fazer papel chover. Quanto mais pessoas lerem e descobrirem a verdade, mais o império da torre irá se desfazer. Ainda vamos descobrir como impedi-los. Não vamos parar. Hoje, apenas poucas cópias das mensagens sobrevivem em cada operação. E o segundo exemplo, não somos um grupo organizado, mas trabalhamos juntos. Somos esperançosos, incorrigíveis, com um impulso inabalável pela aventura. Nos metemos nos lugares mais bizarros e complicados, e de vez em quando corremos atrás do próprio rabo, desvendando enigmas e coletando pistas que só nos levam ainda mais fundo na escuridão. Tudo para descobrir qual a razão de sermos esquecidos. Ou seja, aqui você pode organizar com o seu grupo um objetivo qualquer para você, que una vocês dos mais diversos possíveis. Aqui, como sempre, são só exemplos. Existem N variações entre essas 3 principais atitudes que eu comentei aqui no vídeo, em relação à torre. Então vocês podem escolher aí aquilo que vocês acharem mais interessante, a melhor forma para vocês de explorar o mundo sob o olhar da torre. Então, por enquanto é só, vou ficando por aqui. Espero que vocês estejam curtindo aqui a nossa exploração das chaves da torre RPG. Quem assistiu o vídeo até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like, seu dislike, seu comentário, que é importante para a gente continuar trocando ideias. E a gente se encontra na próxima resenha.